Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais esse vídeo devocional para você. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. Nós vivemos dias em que muitas pessoas têm professado a sua fé em Cristo, mas infelizmente elas se sentem desencorajadas ou até indiferentes com a prática de congregar, de viver e fazer parte da vida de uma igreja. Isso acontece seja por causa de experiências negativas que elas tiveram, por desilusões, por feridas emocionais ou por uma espiritualidade individualista e superficial que essas pessoas exercem. Uma verdadeira distorção do que a própria palavra de Deus nos ensina. Esse afastamento da comunhão da igreja, infelizmente, tem se tornado uma realidade preocupante em nossos dias. Contudo, a palavra de Deus e toda a tradição cristã, ela deixa claro que a vida cristã isolada não é um projeto de Deus. Nós somos chamados não apenas para vivermos uma vida de comunhão com Deus, mas também para vivermos uma vida de comunhão com os irmãos em nossas igrejas locais, que é denominada o Corpo Vivo de Cristo. O pastor Idauro Campos, da Igreja Congregacional de Niterói, que fica no Barreto, em seu livro Desigrejados, uma análise pastoral, ele apresenta uma reflexão bíblica e pastoral sobre o fenômeno dos desigrejados, dessas pessoas que se afastaram da igreja institucional. Mas que muitas das vezes essas mesmas pessoas que se afastam, elas afirmam manter a sua fé cristã. No livro, o pastor Idauro ele classifica os desigrejados em 3 grupos principais, com base em suas motivações e atitudes em relação à sua fé e à igreja. O primeiro grupo são os desigrejados feridos. São aqueles que se afastaram da igreja, da comunhão da igreja, por causa de decepções, por traumas ou mágoas dentro da comunidade cristã. Geralmente essas pessoas foram machucadas por líderes, por membros ou pela estrutura eclesiástica da igreja. Esse grupo ainda afirma que crê em Deus, mas eles têm dificuldade de retornar ao convívio da igreja por medo de sofrer novamente esses traumas. O segundo grupo são os desigrejados militantes. São aqueles que criticam abertamente a igreja institucional e tentam justificar a sua saída com argumentos teológicos e com argumentos filosóficos. Muitas vezes esse grupo ele acusa a igreja de ser corrupta, de ser mercantilista ou de ser irrelevante. Costumam influenciar a outras pessoas a abandonarem também a sua fé e abandonarem a igreja, criando uma espécie de teologia do isolamento. Esse grupo é o mais complicado, penso eu, pois ele não aceita estar debaixo da autoridade de uma liderança, pois em sua maioria sentem-se superiores intelectualmente aos pastores e líderes religiosos. O terceiro grupo é o grupo dos desigrejados acomodados. São aquelas pessoas que se afastaram da fé, da igreja, por comodismo, desinteresse ou por falta de compromisso. Essas pessoas não têm grandes traumas, eles não militam também contra a igreja, mas apenas optaram por não mais participar da vida comunitária. São muitas vezes espiritualmente apáticos e negligenciam a importância da comunhão cristã junto à igreja. Essas pessoas carecem de nossas orações. No livro, o pastor Idauro Campos ele enfatiza que, embora o fenômeno dos desigrejados seja complexo e multifatorial, a fé cristã autêntica deve ser vivida em comunidade, conforme os ensinamentos do Novo Testamento. E ele ainda chama a igreja a ter mais empatia, a ter um melhor acolhimento e a realizar um discipulado mais saudável, buscando resgatar e restaurar as pessoas que vivem nessa situação. A Bíblia nos revela que Deus deseja que nós vivamos uma vida em comunidade,
junto ao povo que ele chama de sua propriedade. Um dos versículos mais conhecidos e citados em favor de nossa participação em uma comunidade da fé é Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Outra passagem muito conhecida é Atos capítulo 2, versos 42 e 44. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O Salmo 133, versículo 1 é famoso, que fala sobre, quando falamos sobre comunhão, diz: ó, quão bom e quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Provérbios 18:1 diz: o que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Efésios 15 e 16, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Às vezes vivemos a triste ilusão de que podemos viver uma vida sem estarmos unidos a uma igreja local. Igreja esta que é denominada Corpo Vivo de Cristo. Eu gostaria de destacar aqui quais são as consequências e os riscos do nosso afastamento da comunhão da igreja. O primeiro, enfraquecimento espiritual. A ausência dos meios de graça, da pregação, dos sacramentos, da oração comunitária, gera uma fraqueza na nossa fé, um esfriamento da fé. O segundo é o isolamento e o autoengano. Sozinho o crente fica mais suscetível ao pecado, às tentações e ao esfriamento espiritual. Em terceiro lugar, a desobediência direta à vontade de Deus. A palavra do Senhor ordena claramente que não devemos deixar de congregar e de estarmos juntos com os nossos irmãos da fé. Quarto ponto, a perda da nossa edificação mútua. Deus planejou para que nós cresçamos juntos, nos exortando, nos encorajando mutuamente. Alguns homens de Deus falaram sobre esse importante tema ao longo do tempo, ao longo dos séculos. O pastor R.C. Sproul, ele disse: desprezar a igreja é desprezar aquele que a instituiu, no caso Jesus Cristo. Não há cristianismo saudável e bíblico sem uma participação ativa na igreja local. Charles Spurgeon certa vez disse: se você não ama a igreja, com certeza não ama o Senhor dela. A igreja é o corpo de Cristo e não se pode amar o cabeça e desprezar o seu corpo. E qual é a aplicação prática de tudo isso para nossas vidas? Refletir. Você tem dado a devida importância à comunhão com os irmãos da igreja onde você congrega? Avalie, faça uma avaliação se há alguma ferida, alguma desculpa ou autossuficiência espiritual que tem te afastado do convívio da igreja. E lembre-se, a igreja, embora imperfeita, é o povo remido por Cristo e é o ambiente onde Jesus nos molda, nos exorta, nos consola e nos fortalece. A minha oração é de gratidão a Deus por nos salvar sem que fizéssemos algo por merecer. Mas não somente isso, mas porque Jesus ele nos deu a igreja, que é constituída de um povo remido, comprado por alto preço por Ele, de homens e mulheres imperfeitos, mas que juntos e com Cristo devem exalar o bom perfume, brilhar a luz de Cristo em um mundo cruel, onde há dor e falta de amor. Que o Senhor possa nos perdoar quando o nosso orgulho, a mágoa ou a frieza espiritual nos faz negligenciar a sua igreja e nos dar amor pelo seu povo, pela casa, pela igreja, pela comunhão, pela disposição em nós servirmos ao corpo de Cristo como igreja local onde nós estamos inseridos. Nunca deixe de participar da comunhão e da vida cotidiana da sua igreja. Não espere perfeição, porque a igreja é constituída de pessoas falhas iguais a mim e a você também. E que o amor de Deus, a graça e o favor do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas, sobre a igreja que é dele,
que Ele comprou com alto preço e que juntos tenhamos a certeza de que nós somos muito mais fortes e de que juntos tenhamos a certeza de que caminhamos muito mais além, porque sozinho a gente se desespera, a gente desanima e a gente não pode contar com ajuda. Mas quando nós somos dois, assim como diz em Eclesiastes, é melhor serem dois do que sem um, porque se um cai, o outro o levanta. Que nós possamos ter essa convicção de que a igreja é plural e nunca singular. Eu não sou igreja, eu faço parte dela. Nós somos a igreja do Senhor. Que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele nos guarde, que Deus Ele nos proteja contra nós mesmos, contra o nosso entendimento equivocado do que vem a ser igreja. E que tenhamos a certeza da relevância da comunhão, da nossa unidade e do fortalecimento. Vivemos em tempos onde o egoísmo ele tem se destacado. As pessoas olham para si, querem viver essa vida de forma individualizada, sem se preocupar com o outro. Nós, povo de Deus, fomos chamados para estarmos juntos e com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, discernimento e graça para continuarmos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.